Olá, eu sou Daniel Portela, médico pediatra. Nesse vídeo a gente vai falar sobre a febre interna. Afinal, existe ou não essa febre tão, às vezes, repetida pelos pais, às vezes um conhecimento popular sobre isso? Vamos lá. Então, antes de falar, a gente vai ter que entender o que é a febre, tá bom? Assim como um aparelho aquecedor, uma geladeira possui um termostato, que é um regulador de variação da temperatura, né? Então, quando você ajusta ali a temperatura da sua geladeira para funcionar mais frio, mais quente, né? Dependendo do clima local, da necessidade, você está fazendo um ajuste de temperatura, porque a máquina funciona ali entre um mínimo e um máximo. O nosso corpo é a mesma coisa, tá bom? Então, o nosso corpo normalmente funciona ali entre 35,5 a 37,5 graus Celsius. Isso é a faixa de normalidade da nossa temperatura do corpo. E essa temperatura é de todo o corpo, tá bom? O que acontece? A gente afere, a gente mede essa temperatura em uma parte do corpo. Normalmente a gente utiliza a axila. Então a gente coloca o termômetro ali debaixo do braço, espera 3 a 5 minutinhos e ele vai te dar uma temperatura. Essa temperatura que foi medida lá na axila, ela estima a temperatura de todo o corpo. Às vezes acontece de uma parte do corpo estar mais quente, como dar uma olhada aqui nesse vídeo sobre a febre na cabeça, que na verdade não existe, mas tem uma explicação bem bacana, porque causa uma angústia nos pais ver a cabeça da criança, né, especialmente as menores de 6 meses, mais quente, às vezes é bem quente mesmo, e pode aparentar essa febre localizada e gerar dúvidas, mas tem uma explicação bem bacana sobre isso, dá uma olhada nesse vídeo. Então a temperatura é em todo o corpo, certo? O que acontece na febre? O seu corpo, por algum motivo, ele vai necessitar um aumento de temperatura. Uma infecção está acontecendo, um agente externo, uma necessidade de aumentar o metabolismo por uma defesa, algum motivo, e aí então o seu corpo, isso acontece no sistema nervoso central, mexe nesse termostato. E aí então ele passa a funcionar em temperaturas mais altas. Temperaturas aí acima de 37,8, chegando a 39 e até 40 graus ou um pouco mais disso. Então, há um ajuste na temperatura de funcionamento. O seu corpo propositadamente ajusta para que ele funcione em temperaturas mais altas. As células vão precisar disso, as enzimas, todos os seus órgãos estão necessitando dessa temperatura mais alta para funcionar em um novo contexto, certo? Então, e essa temperatura acontece em todo o corpo, em todas as células. A gente só estima, né, faz uma aferição, uma medição da temperatura na axila, para estimar a temperatura de todo o corpo. Então, não existe uma temperatura interna, externa, uma febre localizada ou uma febre interna. Se você tem febre ou não, essa temperatura vai ultrapassar o valor de 37,8, alcançar pelo menos 37,8 ou mais, aferidos, né, medidos com o termômetro na axila. Isso aí é a definição de febre, ok?